Olá pessoal, sejam bem-vindos a essa aula. Sou o professor Diego e vou trabalhar com vocês na disciplina Fundamentos da Ciência Contábil. Hoje nós vamos trabalhar sobre o tema Escrituração Contábil e a norma do CFC ITG Interpretação Técnica Geral 2000 R1. Então nós vamos tratar sobre o objetivo dessa norma. Vamos falar sobre o alcance dessa norma, o responsável pela escrituração contábil, as formalidades da escrituração contábil a ser seguida, sobre o livro diário, o livro razão. Vamos falar também sobre a escrituração contábil de filial, sobre a documentação contábil, sobre contas de compensação e sobre retificação de lançamento contábil. Antes de entrarmos no tema central dessa aula, que é a escrituração contábil, é necessário que nós façamos uma diferenciação entre a escrituração contábil e a escrituração fiscal. São dois termos muito ouvidos e que muitas vezes geram dúvidas se são a mesma coisa, se são diferentes, do que se trata. Então, vou fazer uma breve explicação só para nós entrarmos no tema. A escrituração contábil, ela registra, ela faz lançamentos de fatos contábeis ou fatos administrativos, como a gente também ouve por aí, que alteram o patrimônio da empresa. Então, sempre que houver um fato que altera o patrimônio da empresa, ele tem que ser escriturado. Se for um fato que altera qualitativamente ou quantitativamente, então tem que ser escriturado contabilmente, e isso estará nos nossos relatórios, nas nossas demonstrações contábeis. Toda essa escrituração. E a escrituração fiscal, ela é utilizada mais para atender o fisco, para atender a Receita Federal, as secretarias estaduais da Fazenda dos estados. Tem os livros de apurações do ICMS, o LALUR, que é o livro de apuração do lucro real, o LACS, que é o livro de apuração da contribuição social. Então, esses livros são livros à parte da escrituração contábil, são livros que atendem ao fisco, que precisam ser escriturados por algumas empresas. Nesses livros são escrituradas as notas fiscais de entrada, as notas fiscais de saída e apurado o tributo que é devido ao fisco. Então, por isso que existe essa escrituração fiscal. Mas a escrituração que nós vamos trabalhar é a escrituração contábil. A escrituração contábil é considerada uma técnica contábil. Então, nós temos 4 técnicas contábeis. Essas técnicas são utilizadas para que se chegue ao objetivo final da contabilidade, que é prestar uma informação útil aos seus usuários. Então, nós temos a primeira técnica considerada, é a escrituração contábil. Tudo passa pela escrituração contábil, para que nós possamos entregar uma demonstração confiável aos usuários da contabilidade, nós precisamos escriturar esses fatos contábeis que alteram o patrimônio. Então, tudo passa pela escrituração contábil, para posteriormente haver a elaboração das demonstrações contábeis, que também é considerada uma técnica contábil, que pode ser auditada, nem todas as demonstrações contábeis são auditadas, mas a auditoria também é considerada uma técnica contábil. E para que posteriormente os seus usuários possam analisar essas demonstrações contábeis. Então, nós temos, em primeiro lugar, a escrituração contábil, tudo passando por ela, para que seja possível a elaboração das demonstrações contábeis. Para que também possa ser auditada e para que possa ser analisada. Então, essas são as 4 técnicas contábeis. Eu trouxe aqui para vocês um mnemônico que é para ser memorizado. Então, o mnemônico é ela, a Ana. Então, com isso, a gente consegue decorar
quais são as 4 técnicas contábeis. O E de escrituração contábil, o ELA de elaboração das demonstrações contábeis, o A de auditoria e o ANA de análise das demonstrações contábeis. Então, quando nós não lembrarmos quais são as 4 técnicas contábeis, é mais fácil decorar esse mnemônico aqui. É ela, a ANA. É ela, a ANA. Técnicas contábeis: escrituração, elaboração, auditoria e análise das demonstrações contábeis. Isso para facilitar a memorização dessas técnicas. Então, vamos iniciar a nossa aula tratando sobre a escrituração contábil ITG 2000, que é uma norma do Conselho Federal de Contabilidade. Eu deixei o link aqui para vocês baixarem essa norma. É uma norma que trata da escrituração contábil para todas as entidades, como nós vamos ver a seguir. Então, o Conselho Federal emitiu essa norma, editou essa norma, para que todas as entidades que escriturarem contabilmente sigam essa norma. Qual é o objetivo dessa norma? Então, esta interpretação que nós vamos estudar, que é a ITG 2000, estabelece critérios e procedimentos a serem adotados pela entidade para a escrituração contábil de seus fatos patrimoniais. Então, muitas vezes a gente ouve fato administrativo, fato contábil, fato patrimonial, são sinônimos. Os fatos que alterarem o patrimônio da empresa deverão passar pela escrituração contábil. Então, por meio de qualquer processo, bem como a guarda e a manutenção da documentação e de arquivos contábeis, e a responsabilidade do profissional da contabilidade. É esse aqui o objetivo dessa norma que nós vamos estudar agora. O alcance dessa norma, quem está obrigado a seguir essa norma? Esta interpretação deve ser adotada por todas as entidades. Então, todas as entidades, independentemente da sua natureza e do porte, na elaboração da escrituração contábil, observadas as exigências da legislação e de outras normas aplicáveis se houver. Então, sempre que eu estiver obrigado a elaborar uma demonstração contábil, passando pela escrituração contábil, eu devo seguir essa norma do Conselho Federal de Contabilidade, que é a ITG 2000, para todas as entidades, independentemente da natureza e do porte, aquelas empresas, as microempresas, pequena empresa, empresa de grande porte, exceto aqui, faço uma observação, que são os MEIs, os microempreendedores individuais. Em geral, eles não são obrigados a realizarem a escrituração contábil. Por um motivo ou outro, pode ser que aconteça essa obrigação de realizar uma demonstração contábil por exigência, por exemplo, de alguma participação em licitação, algum processo licitatório. Se exigir uma elaboração das demonstrações contábeis e o MEI, o microempreendedor individual, tiver que entregar essa demonstração contábil, ele deve também seguir essas normas de escrituração do Conselho Federal. Ok? Antes de falarmos das formalidades a ser seguida pela escrituração contábil, é necessário que façamos aqui uma ponderação. Então, quem é o responsável pela escrituração contábil? A norma prevê que a escrituração contábil e a emissão de relatórios, peças, análises, demonstrativos e demonstrações contábeis são de atribuição e de responsabilidade exclusivas do profissional da contabilidade, legalmente habilitado. Então, o profissional da contabilidade é quem? É tanto aquele técnico contábil, que a sua formação é de ensino médio, como o contador de ensino superior. Então, o profissional da contabilidade abarca esses dois profissionais. E quem é o responsável por tudo isso? É o profissional da contabilidade. Se o profissional da contabilidade destina alguém para fazer essa escrituração, que porventura não seja um técnico ou um contador, seja uma pessoa que não tem
a instrução contábil, a formação contábil, e essa pessoa realiza algum erro que esse profissional não identifica num momento oportuno, quem vai responder por isso? Não é essa pessoa que escriturou, ele não pode responsabilizar quem escriturou. O responsável por tudo isso é o profissional da contabilidade. Então, precisamos ficar muito atentos a isso. Sempre é o profissional da contabilidade que será responsabilizado por todos os fatos escriturados. Prosseguindo, então, vamos falar agora das formalidades da escrituração contábil. A ITG 2000 traz para nós que a escrituração contábil deve ser realizada com observância aos princípios de contabilidade. Quais são esses princípios? O princípio da entidade, da continuidade, o princípio da oportunidade, registro pelo valor original, competência e prudência. Vale ressaltar aqui que, apesar dessa norma, dessa interpretação, ITG 2000, prevê que a escrituração contábil deve ser realizada com observância aos princípios de contabilidade, esses princípios são aqueles que são geralmente aceitos pela contabilidade. Por que eu estou falando isso? Porque vale ressaltar que aquela resolução 750 do Conselho Federal de Contabilidade que previa esses princípios, ela foi revogada, a resolução 750 de 93. Então, a partir de 1º de janeiro de 2017, ela não está mais em vigor. Então, nós não temos esses princípios previstos mais em uma norma, em uma resolução do CFC. Esses princípios, eles estão espalhados pelas normas brasileiras de contabilidade, que são aquelas normas trazidas do CPC. Então, o Comitê de Pronunciamento Contábil emite os pronunciamentos e o CFC, através desses pronunciamentos, edita suas normas. Então, nós temos hoje a NBC-TG Estrutura Conceitual. Nós tínhamos essa estrutura conceitual desde 2011, porém ela foi revogada, aquela estrutura conceitual de 2011, e passa a valer agora de 21 de novembro de 2019. Nós temos uma nova estrutura conceitual. Então, dentro dessa estrutura conceitual, nós temos esses princípios, e dentro das demais normas de contabilidade. Nós temos esses princípios, então, não mais da forma como era nessa resolução, explicando cada princípio, o que é o princípio da entidade, da continuidade, da competência, etc. Nós não temos mais essa resolução, ela foi revogada. É importante ressaltar para vocês ficarem atualizados com isso. Então, esses princípios hoje são aceitos pela contabilidade, mas de uma forma implícita eles estão previstos aqui nas diversas normas de contabilidade, não mais nessa resolução que previa esses princípios. Mais um dispositivo, então, que nós estamos estudando nessa ITG 2000, dispõe o seguinte: o nível de detalhamento da escrituração contábil deve estar alinhado às necessidades da informação de seus usuários. Nesse sentido, esta interpretação não estabelece o nível de detalhe, ou mesmo sugere um plano de contas a ser observado. Então, o que vale ressaltar aqui? O nível de detalhamento da escrituração contábil, ele atende à necessidade dos usuários da informação. Então, se eu estou emitindo um balanço patrimonial para os meus usuários, eu preciso detalhar nesse meu balanço o que realmente vai servir para esses usuários. Não existe um nível de detalhamento previsto pelo Conselho Federal. Então, cada entidade, cada empresa deve alinhar o seu plano de contas a um nível de detalhamento que seja importante para a sua estrutura organizacional. Então, um plano de contas dentro de uma entidade, ele serve para organizar essas contas para um futuro balanço, para uma futura elaboração de um balanço. Então, se eu tenho uma estrutura de contas, essa estrutura vai servir para que eu elabore o meu balanço patrimonial, minha DRE, todas as demonstrações dependentes dessa estrutura. Então, um plano de contas é o conjunto de rubricas criado pelo contador dentro da entidade.
para atender às necessidades de registro dos fatos administrativos ou patrimoniais ou contábeis, são sinônimos, fatos administrativos, contábeis, patrimoniais, de forma a possibilitar a construção dos principais relatórios contábeis e atender a todos os usuários da informação contábil. Então, esse trechinho aqui eu trouxe para vocês lá do portal de contabilidade. Aqui embaixo está o link. Então, o que seria o nível de detalhamento da escrituração contábil? Eu trouxe aqui para vocês um exemplinho. Começando pelo primeiro nível de uma conta contábil, nós temos lá o ativo. Então, o segundo nível nós teríamos o ativo circulante, que seria o 1.1. Um terceiro nível, 1.1.1, as disponibilidades. Um quarto nível, o caixa geral, que está dentro de disponibilidades. E um quinto nível, o caixa matriz, eu trouxe como exemplo para vocês. Se for uma entidade que não tem filiais, eu poderia parar por aqui com a minha conta caixa, correto? Porém, pode ser que a entidade tenha filiais, então esse nível de detalhamento ele precisa ser maior. Na hora de eu elaborar essas demonstrações, eu preciso conferir esse nível de detalhamento. Quanto que gerou o caixa da matriz, o quanto que gerou o caixa das filiais. Então eu aumento esse nível, eu coloco lá 1.1.1.1.2, caixa das filiais. Eu aumento um nível, eu vou para um sexto nível, por exemplo, o caixa da filial de São Paulo e o caixa da filial de Curitiba. Tudo isso a título de exemplo, ok? Então veja, percebam que esse nível de detalhamento atende a uma determinada entidade que tenha filiais. Por exemplo, se eu não tenho essa filial, então eu posso terminar o meu nível de detalhamento aqui no caixa, que não precisa nem ser denominado caixa matriz, pode ser só caixa. Entenderam? Então, esse é o nível de detalhamento que atende a uma determinada entidade. Então, por exemplo, lá, o caixa da filial de Curitiba me gerou R$250 mil, o caixa da filial de São Paulo 250 mil. Somando os caixas das filiais, eu tenho então R$500 mil. Percebam que eu posso analisar aqui, nesse nível de detalhamento, o quanto o caixa das filiais gerou para a minha entidade consolidada, juntando as duas filiais. Por exemplo, mais R$500 mil do caixa da matriz, eu teria um caixa geral de toda a minha entidade consolidada, a matriz e as filiais, de R$1 milhão. Porém, esse nível de detalhamento é maior. Eu consigo identificar quanto gerou o caixa de Curitiba, quanto gerou o caixa de São Paulo, quanto gerou o caixa da matriz. Tudo isso aqui está dentro do caixa geral, que está dentro de disponibilidades, que está dentro do ativo circulante, que está dentro do meu ativo. Então percebam que esse é um exemplinho de um nível de detalhamento que uma entidade pode utilizar. Ainda sobre o nível de detalhamento, a norma traz que o detalhamento dos registros contábeis é diretamente proporcional à complexidade das operações da entidade e dos requisitos de informação a ela aplicáveis, que foi esse exemplinho que eu dei. O nível é de acordo com a complexidade das operações da entidade. E a norma traz ainda, exceto nos casos em que uma autoridade reguladora assim o requeira, não devem necessariamente observar um padrão pré-definido. Então, cada entidade tem a liberdade de realizar o seu plano de contas, o seu nível de detalhamento. Porém, a norma diz que, nos casos em que uma autoridade reguladora determinar, aquelas entidades que estejam sobre essa autoridade reguladora estarão obrigadas a seguir um padrão pré-definido. O que isso significa? Bom, nós temos entidades, empresas, que estão obrigadas a enviar SPED fiscal, SPED contábil, enfim, a escrituração contábil da empresa de forma digital enviada à Receita Federal. Então, nós temos aqui
o Sistema Público de Escrituração Digital da Receita Federal. Então, nós temos lá um plano de contas referencial. Mas vejam, não é obrigado que as empresas respeitem, sigam esse plano de contas. Por exemplo, essa aqui é uma tabelinha atualizada que eu trouxe para vocês do plano de contas referencial da Receita Federal. Então, empresas, entidades que estão obrigadas a enviar a sua escrituração contábil para a Receita Federal, para o governo, devem enviar nesse modelo aqui. Então, no nível de detalhamento anterior que eu trouxe para vocês, nós tínhamos lá a caixa, podem até pausar o vídeo e voltar lá para olhar, depois voltem aqui. Nós temos um nível de detalhamento lá maior, nós chegamos num 6º nível. Dentro de caixa filiais, nós abrimos mais um nível para colocar uma filial de São Paulo e outra filial de outro município. Porém, para enviar essas contas, esse plano de contas para a Receita Federal, por exemplo, então nós devemos enviar dessa maneira aqui. Esse é um plano de contas referencial, não é obrigado a usar assim, mas no momento em que eu for enviar essas informações, eu tenho que fazer um depara, por exemplo. Eu pego aquele plano que eu tenho, identifico as contas que a Receita Federal me obriga a enviar e faço esse ajuste e envio somente da forma em que a Receita Federal, me obriga. Isso não para todas as empresas, óbvio, para aquelas empresas que estão obrigadas a enviar. Então, por isso que a norma diz aqui, que exceto nos casos em que uma autoridade reguladora requeira, não devem necessariamente obrigar a observar um padrão pré-definido. Não é obrigatório eu seguir assim, porém, se eu for enviar, se eu estiver obrigado a enviar o meu plano de contas, é dessa forma que eu tenho que enviar. E vejam, aqui até eu deixei aqui o link para vocês, se vocês quiserem baixar esse plano de contas referencial para dar uma olhada, é muito bacana. E vejam, o que a norma está dizendo aqui? Que não devem observar um padrão pré-definido. Esse padrão aqui, as entidades não são obrigadas a seguir. Okay? Porém, aqui nós temos, na contabilidade pública, nós temos um plano de contas aplicado ao setor público, que é o famoso PECASP, lá da STN, da Secretaria do Tesouro Nacional. Tem até aqui o link para vocês também baixarem esse plano de contas, darem uma olhada. Aqui é da seguinte maneira: as entidades, os órgãos públicos, eles estão obrigados a seguir esse plano de contas, com esse detalhamento que eu tenho aqui, tudo bonitinho. Diferente ali do anterior que eu mostrei para vocês, da Receita Federal, em que as entidades podem ter o seu plano de contas da melhor maneira que atender às necessidades da entidade, porém, se a entidade estiver obrigada a enviar essas informações para a Receita Federal, tem que ser naquele modelo. Se não tiver obrigado, então ela pode seguir aquele modelo que ela estiver utilizando normalmente. Porém, no setor público, na contabilidade pública, é que nós temos um plano de contas obrigatório, que todas as pessoas, os contadores, melhor dizendo, que escrituram as contas públicas, devem seguir esse plano de contas. Municípios, estados, União, todos os órgãos. Essa é a diferença lá do plano de contas referencial. Que, voltando, as entidades não têm obrigação em seguir um plano de contas, a não ser aqui que eu estou dando um exemplo para vocês dos contadores públicos que devem seguir esse plano de contas. O restante, as entidades ficam à vontade, melhor dizendo assim, para realizarem o seu plano de contas que atenda melhor às necessidades de informação das suas entidades. Então, como essa escrituração deve ser executada pelo profissional da contabilidade? Em primeiro lugar, nós temos aqui que em idioma nacional. Então, nós estamos no Brasil e o idioma é o português. Da mesma forma, moeda corrente nacional. No momento atual, na atualidade, nós temos o real. Então, é essa moeda que nós vamos escriturar. E em português. Então, suponhamos que
nós realizamos uma operação em dólar, compra ou venda, nós vamos escriturar essa operação em real. Devemos fazer a conversão para a moeda para o real e vamos escriturar em português. Também devemos escriturar em forma contábil. Nós vamos ver na próxima tela o que vem a ser essa forma contábil. Em ordem cronológica de dia, mês e ano. Sempre em ordem cronológica, aqui nos atentamos que ele está falando do livro diário, então nós vamos sempre escriturar em ordem cronológica, dia, mês e ano, com ausência de espaços em branco, estrelinhas, borrões, rasuras ou emendas. Essa parte aqui mais utilizada para uma escrituração manual, porém nós sabemos que hoje isso quase não existe, essa escrituração manual, ok? Hoje é tudo digital. E com base em documentos de origem externa ou interna, ou na sua falta, em elementos que comprovem ou evidenciem fatos contábeis. Então, de origem externa, por exemplo, uma nota fiscal de compra ou de venda, então eu vou me basear nessa nota fiscal para realizar a minha escrituração. Ou de origem interna, um contrato de compra e venda, eu vou me basear nesse contrato para realizar essa escrituração. Então, sempre nós devemos nos atentar a esses itens aqui para a escrituração contábil. Então, só para corrigir que eu citei um documento externo como sendo uma nota fiscal de compra ou de venda, um documento externo seria uma nota fiscal de compra, né? Externo à entidade. E um documento interno, aí seria a nota fiscal de venda, porque sai da entidade. Ok? Então, como é escriturado essa forma contábil? O que vem a ser essa forma contábil? Então, a norma nos diz que ela deve conter, no mínimo, a data do registro contábil, a conta devedora e a conta credora, o histórico que represente a essência econômica da transação. A terminologia utilizada no registro contábil deve expressar a essência econômica da transação. O que isso significa? É a primazia da essência sobre a forma. Não importa a forma jurídica desse documento, importa a essência desse fato contábil. Então, se eu tenho lá um contrato de venda de um imóvel, eu estou transferindo a propriedade desse imóvel para um terceiro. Isso, em tese, se caracteriza uma venda. Então, eu deveria dar baixa nesse imóvel do meu patrimônio, ele não existiria mais. Em contrapartida, entraria esse dinheiro no caixa. Mas eu observo que no contrato está previsto a recompra ao final do contrato e que, na verdade, esse imóvel continua sob meu domínio. Eu continuo utilizando esse imóvel, ele continua gerando todos os benefícios econômicos para a minha entidade, portanto, ele continua sendo um ativo. E essa operação se caracterizou como um empréstimo e não como uma venda. Essa é a essência dessa transação, o empréstimo e não a venda do imóvel, que nós vamos ver, que eu coloquei um exemplinho na próxima tela para vocês. Também deve conter a forma contábil, no mínimo, o valor do registro contábil e uma informação que permita identificar de forma unívoca, de forma única, de forma que não deixe dúvida, todos os registros que integram um mesmo lançamento contábil. Então, nós vamos ver mais para frente também que existem fórmulas de lançamentos. Nós temos a primeira fórmula, a segunda fórmula, a terceira fórmula e a quarta fórmula. Então, quando nós formos fazer um lançamento, por exemplo, de um débito, de uma conta devedora, e de 3, 4, 2, acima de 2 ou mais lançamentos numa conta credora, nós temos aí então uma fórmula uma segunda fórmula. E nós devemos identificar nesse lançamento qual é a operação que caracterizou essa fórmula de lançamento. Nós vamos ver mais para frente.
E o registro contábil deve fazer referência ao respectivo documento de origem externa ou interna. Então, nós vamos ver tudo isso, como fazer um lançamento aqui a seguir. E lembrando que, também nós vimos na última tela, que deve ser em idioma e em moeda corrente nacionais, em ordem cronológica, o lançamento no diário, e com base em documento externo e interno. O exemplinho que eu trouxe para vocês. Então, se uma entidade precisa de financiamento, precisa de dinheiro em caixa, e ela faz uma operação em 20 de janeiro de 2020, ela transfere temporariamente a titularidade jurídica de um imóvel ao financiador, para reavê-lo quando da liquidação da dívida, com o valor da operação de R$100.000. Então, qual que é a essência aqui? A essência seria, sobre a forma jurídica, a transferência dessa propriedade. Então, a entidade que está vendendo não teria mais a propriedade, portanto, daria baixa no seu imóvel. Aí, prosseguindo, é feito um contrato de venda com cláusula de recompra após certo período, e é adicionado um contrato de aluguel durante esse período. Os aluguéis e o valor da recompra são nada mais nada menos do que o valor original da dívida e seus encargos financeiros. Então isso aqui é uma maquiagem para fazer um empréstimo, ok? A essência é um empréstimo. Eu estou entregando esse imóvel, transferi a titularidade, recebi um dinheiro em troca, só que não há o interesse nem de eu me desfazer desse imóvel, nem do financiador ficar com esse imóvel. Ele só transferiu esses R$100.000 para a entidade como uma forma de empréstimo e ficou com o imóvel. Caso a entidade não pague, aí sim ele fica com o imóvel. Mas na essência isso caracteriza um empréstimo. Então, como eu disse ali atrás, a escrituração deve obedecer à essência sobre a forma jurídica. Então, suponhamos que, se fosse a forma jurídica levada em consideração, seria uma venda, a venda do imóvel, certo? Então, no dia 20 de janeiro, eu faria um lançamento da seguinte forma: venda de um imóvel sob matrícula tal, ao comprador tal, pelo seu exato valor contábil de R$100.000, porque eu tinha ele registrado por R$100.000 na minha contabilidade e eu vendi por 100. À vista, comprovante de transferência tal e contrato número tal. O lançamento ficaria de que forma? Entraria dinheiro no meu banco, então eu debitaria a conta banco, creditaria a conta imóvel, R$100.000. Aqui nos razonetes fica mais claro, eu debitaria meu banco, R$100.000, e eu creditaria a conta imóvel, dando baixa nesses R$100.000. Então eu não teria mais nenhum imóvel registrado na minha contabilidade, ok? Aqui eu não teria mais nenhum imóvel registrado. Ficaria zero. Se essa fosse a forma jurídica para se contabilizar, para se escriturar esse fato contábil. Porém, nós vemos que essa não é a essência dessa operação, desse fato. A essência é o quê? É um empréstimo. Então, nós vamos ver como ficaria na realidade esse lançamento. Então, a escrituração ficaria da seguinte maneira: 20 de janeiro de 2020, a venda de um imóvel sob matrícula 1234 ao comprador XYZ, pelo seu exato valor contábil de R$100.000 à vista, comprovante de depósito 456 e contrato 20/2020. Como seria a essência desse lançamento? Eu debitaria aqui a conta banco, porém eu não daria baixa aqui no meu imóvel, como vocês viram anteriormente. A essência é um empréstimo, então eu vou lançar como um empréstimo a pagar R$100.000 e debitar a minha conta banco. Essa sim seria a essência dessa operação e esse seria o lançamento correto a se executar. Em moeda nacional, que aqui seria R$100.000, com base em documentos, aqui no depósito, aqui no contrato,
em ordem cronológica no diário. Então aqui eu seguiria a ordem cronológica, com dia, mês e ano. E aqui embaixo foi o que eu fiz anteriormente, para vocês verem que aqui, se eu fosse seguir a forma jurídica, aqui o imóvel estaria zerado, não teria mais valor aqui, certo? Mas seguindo a essência, é um empréstimo a pagar. É isso que a norma quer dizer nessa parte para nós. Também nós vimos que a escrituração deve ter uma informação que permita identificar todos os registros que integrem um mesmo lançamento. Então, só aqui para continuar, nós temos 4 fórmulas de lançamentos. Primeira fórmula, segunda fórmula, terceira fórmula e a quarta fórmula. Uma primeira fórmula, eu tenho um débito e um crédito, um lançamento em conta devedora e um lançamento em conta credora. Numa segunda fórmula, eu tenho um débito, 2 ou mais créditos. Então, eu lanço em uma conta devedora e faço 2 lançamentos ou mais em conta credora. Seguindo a terceira fórmula, 2 lançamentos ou mais a débito e um lançamento a crédito. A quarta fórmula, 2 ou mais a débito, 2 ou mais a crédito. Então, eu coloquei exemplinhos aqui para ficar claro quais são essas fórmulas de lançamentos. Nós vamos ver a seguir. Ainda aqui, eu trouxe mais um mnemônico para a gente não se esquecer de quais são as fórmulas de lançamentos. Primeiro, a primeira fórmula, 1 e 1, aqui eu tenho um débito e um crédito. A segunda fórmula, 1, 2 ou mais, aqui 1, 2 ou mais. Terceira fórmula, 2 ou mais e 1, 2 e 1. Quarta fórmula, 2 ou mais débito, 2 ou mais crédito, 2 e 2. Então fica de que forma para a gente não se esquecer dessas 4 fórmulas de lançamentos? 11, 12, 21, 22. Então sempre que a gente ouvir fórmulas de lançamentos, quais são as fórmulas de lançamentos? Bom, eu tenho 4 fórmulas e aí eu tenho que lembrar para cada uma. Essa eu tenho um débito e um crédito, essa é um débito, 2 ou mais crédito. Essa 2 ou mais débito e um crédito, 2 ou mais débito, 2 ou mais crédito. Então fica 11, 12, 21, 22. Qual o mnemônico para se lembrar das fórmulas de lançamentos? 11, 12, 21, 22. 11, 12, 21, 22. Ok? Então a primeira fórmula, eu trouxe um exemplinho para vocês. A compra à vista em dinheiro do fornecedor X, nota fiscal 1234, de mercadorias para revenda. Então, qual seria essa fórmula de lançamento? Um débito e um crédito. Comprei à vista, mercadoria para revenda. Então, eu vou debitar um estoque de mercadorias, aumentando o meu ativo, e credito o meu caixa, diminuindo o meu ativo, R$10.000. Compra à vista em dinheiro por R$10.000 de mercadorias para revenda. Um lançamento a débito, um lançamento a crédito. Esse lançamento é de primeira fórmula. Um lançamento de segunda fórmula, que seria um débito, 2 ou mais créditos. Em 10 de janeiro do X1, compra à vista do fornecedor X, nota fiscal 1234, de mercadorias para revenda. Mercadorias para revenda, compra à vista. Por R$10.000, sendo 50% em dinheiro e 50% em cheque nominal, ou seja, saiu do banco, ok? Do banco X, número tal do cheque. Então lembra lá, tem que ter uma informação que permita identificar todos os registros que integram o mesmo lançamento. Todas essas informações eu consigo fazer os meus lançamentos. Aqui o exemplo de segunda fórmula, porque eu tenho um débito e 2 créditos. Um débito por quê? Porque aumentou o meu estoque.
Se eu comprei 10 mil reais, entrou 10 mil reais no meu estoque. E se saiu 50% desses 10 mil reais do meu caixa, então 5 mil reais eu acredito no caixa, para diminuir o caixa, e 5 mil reais eu acredito do meu banco, diminuindo o banco. Perceberam? Tem um débito e dois créditos, então isso é uma fórmula de lançamento de segunda fórmula, um débito, dois créditos. Agora um exemplinho de terceira fórmula, 2 ou mais débitos e um crédito. Em 10 do 1 do X1, compra à vista em dinheiro do fornecedor X, nota fiscal 1234, de mercadorias para revenda por 10 mil reais, com 18% de ICMS a recuperar. Então, o que isso significa? Que no meu estoque não vai constar 10 mil reais. O meu estoque obrigatoriamente vai constar 8.200 reais, porque esses 18% aqui de ICMS, eles são a recuperar. Então, esse é um direito que eu tenho. Isso figurará no meu ativo, porque eu tenho um direito. Então, essas duas contas aqui são do ativo. Essa conta de estoque, eu tenho R$ 8.200. E eu tenho R$ 1.800 de ICMS a recuperar. Isso aqui será compensado na minha venda, mas não vem ao caso agora explicar. Só que os R$ 8.200 é que estarão no meu estoque, os 1.800 não. Então eu tenho que fazer dois lançamentos a débito. Um lançamento no estoque de mercadorias a R$ 8.200 e um lançamento de ICMS a recuperar, minha conta de ativo, R$ 1.800. O meu total de débito tem que ser igual ao meu total de crédito. Então, 10 mil reais saiu do meu caixa. Perceberam? Tenho dois débitos e um crédito. Isso é um lançamento de terceira fórmula, seguindo a essência dessa operação. Compra em dinheiro, mercadorias para revenda por 10 mil reais e 18% de ICMS a recuperar. Agora uma quarta fórmula de lançamento. 2 ou mais débitos, 2 ou mais créditos. Em 10 do 1 do X1, compra à vista do fornecedor de mercadorias para revenda por 10 mil reais, sendo 50% em dinheiro e 50% em cheque. Do banco 123, número tal, com 18% também de ICMS a recuperar. Então percebam que agora eu vou ter dois lançamentos a débito, dois lançamentos a crédito. Ok? Da mesma forma que eu expliquei anteriormente, no meu estoque só vai figurar R$ 8.200, porque eu tenho 1.800 de ICMS a recuperar. Então eu tenho que fazer esses dois lançamentos a débitos, aumentando o meu estoque, aumentando o meu direito no ativo, que é o ICMS a recuperar. Da mesma forma, eu tenho dois lançamentos no crédito, melhor, dois lançamentos à conta credora, que seria aqui a conta caixa, 5 mil reais, porque eu paguei 50% em dinheiro, e seria 5 mil reais saindo do banco, porque eu paguei 50% em cheque. Ok? Então esse seria um lançamento de quarta fórmula. Dois, aqui poderiam ser 3, 4 débitos, de 2 ou mais débito. 2 ou mais crédito é um lançamento de quarta fórmula. Ok? Então nós terminamos aqui essa primeira parte do nosso estudo da ITG 2000, essa norma que trata da escrituração contábil para todas as entidades. Muito obrigado e até a próxima aula.